Eu queria começar já falando, que a gente tá começando aqui a falar essa diferença, né? Que o Rodrigo é arqueólogo, você é paleontólogo e o pessoal mistura as coisas, né? O que basicamente é a diferença? Não estudam a mesma coisa, né? Não. Posso responder? Na verdade, é assim, a arqueologia ela é uma ciência que estuda a questão cultural humana, essencialmente. Então, e a paleontologia, ela estuda formas de vida, pode ser inclusive o ser humano, mas aí do ponto de vista anatômico e não do ponto de vista cultural. Tá. E aí esses estudos, então, aí eles são mais antigos, né? Nesse sentido, né? Aí você pega, tem muito mais área. Aí você tem paleobotânica, né? Que estuda plantas fósseis. Aí você tem a paleozoologia, zoologia de invertebrado, de paleozoologia de vertebrados. Mas os dois escavam. Todo mundo escava. Todo mundo vai pro campo escavar. As coisas em comum, então, são que escavam, estão vendo pro passado, estão usando o passado para entender Isso, o presente. Tem, Usa um chapéu estranho. Todo mundo tem que usar o chapéu. Tem um período de intersecção aí que paleontólogos e arqueólogos acabam, assim, dividindo o mesmo espaço, que é o período neolítico. O período ali, porque... Eu, por exemplo, a primeira vez que eu escavei em Israel foi num sítio de Shahar Golan, que era neolítico. Neolítico que... Neolítico é antes, como colocar assim mais fácil, antes da invenção da escrita. Né? Mas já tinha agricultura. Já tinha agricultura. Começando a agricultura, Já tinha agricultura. Aí você vai fazendo a divisão do período ali pelos tipos dos instrumentos líticos. É o que a gente chama de pedra lascada, pedra polida, mas tecnicamente, né, epipaleolítico, neolítico, mesolítico. Como o ser humano ia lascando aquela pedra ali para fazer um serrote, alguma coisa. Nesse campo, você tem muitos ali trabalhando mais em conjunto, mas quanto mais você vai afastando desse período e indo em direção à invenção da escrita para adiante, aí já é mais arqueólogo. Embora que essa divisão não é tão cartesiana, porque nós temos, por exemplo, o que é o período pré-histórico ou pré-invenção da escrita no Brasil. Exato. É outra coisa. Quem estudou, por exemplo, a Luzia, a quem fica a cargo do estudo Walter. da Luzia lá de Santa Luzia? Não, Santa Maria. Santa Maria. Não, Santa Maria não. Lagoa Santa. Lagoa Santa. Que é Lagoa Em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Pertinho de BH. Se eu estiver enganado, me corrija, eu acho que é o mais antigo exemplar humano encontrado aqui no Brasil. Esse ano encontraram mais um que eu acho que era um pouco mais antigo, se não me engano. Mas aí eu posso estar errado. Até onde me consta também, era o mais antigo. Ou mais antigo ou um dos mais antigos. Um dos mais antigos, Mas quem que debruça ali, porque é o paleontólogo ou é o arqueólogo? Entendi. Entendeu? Então, nesse ponto aí já fica mais difícil. Agora, quando eu tô falando de Mesopotâmia, quando eu tô falando de Babilônia, de Egito, aí dificilmente você vai ter alguém porque a metodologia não vai abarcar a minha área, como a minha não abarca nada para falar de dinossauro. Mas se você vai num sítio, por exemplo, que tem as duas coisas. Isso que eu ia falar. Quem que manda, né? Não, o exemplo de Lagoa Santa que você deu é muito bom, porque eu conheci o pessoal lá do Walter e você tem, junto com os esqueletos humanos, que possuem ali uma ou outra questão cultural ali, uma pedra lascada, uma ponta de flecha, uma coisa assim, você também tem esqueletos de outros animais que conviveram naquela época. O arqueólogo, ele até entende de anatomia, tem que entender, né, da parte humana, tal, não sei o quê, sabe alguma coisinha de outros animais, mas não é a especialidade dele. Então, chama um paleontólogo junto com o arqueólogo, porque aí um vai estudar uma coisa e o outro outra. Por exemplo, é uma fogueira, dando um exemplo, eu não estou dizendo que foi Lagoa Santa, mas tipo, vai, sei lá, tem uma fogueira, eles caçaram uma preguiça e comeram. Tá. Você tem o esqueleto da preguiça num ambiente completamente cultural, porque você tem lá os carvões, você tem os espetos lá que eles usaram, você tem a pedra para usar como faca, você tem tudo aquilo. E o esqueleto de quem morreu ali, coitado, né, que acabou morrendo lá, ou então já tinha sido enterrado antes, sei lá. Aí você precisa da ajuda dos dois, porque às vezes o arqueólogo vai chegar e falar assim, beleza, eles comeram algum bicho. Eu não tenho a menor ideia de que bicho é esse. E aí o paleontólogo vai chegar e fala assim, olha que interessante, não era para ter esse bicho aqui. Então às vezes você pode chegar e falar, olha, então da onde eles tiraram esse bicho? Então ou o bicho acontecia ali naquela época que a gente não sabia, ou os caras viajaram pra caramba pra buscar o bicho pra lá, entendeu? Então você tem toda uma questão ali de você poder estudar em conjunto. Então realmente, o Rodrigo lembrou bem que tem essa intersecção, né, que você precisa dos dois profissionais em conjunto, né? E se o animal é extinto,
aí é 100% vocês. Aí é Porque 100%. na arqueologia, a fauna que a gente trabalha é de animal conhecido. Mesmo assim, como ele falou, tem as especialidades. Dentro da área tem um camarada lá que ele é o biólogo. Tem biólogo, arqueólogo, biólogo. Ah, é? Sim, porque, por exemplo, eu não vou saber dizer pra você se aquele pedaço de osso que encontrou ali, se é uma fêmea de um leopardo ou se é um macho de um leopardo. O cara, ele olha, pelo quadril ele sabe ser diagnosticável. Você entendeu? Só pelo dente é difícil eu falar se é... Dá pra eu ter noção assim... Um camelo ou uma vaca. Exatamente. Não é tão simples assim. Alguma coisa a gente consegue, mas tem geralmente o especialista. E agora, se o animal como eu falar, extinto, aí não, aí já não tem absolutamente nada a dizer. Assista ao episódio completo clicando no card ou no link na descrição do vídeo. Inscreva-se para estar ajudando o canal. Bons vídeos.